entrar lá no Facebook para abaixo. Já está ao vivo já, tá? Deixa eu ver. Isso. Vou entrar no Facebook para ver se ficou. Já estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Deixa eu entrar aqui no Facebook também. As pessoas já estão começando a entrar aqui para nosso segundo dia, segundo sábado, né, de ciclo sobre o diretório de catequese. Nós acolhemos vocês que já estão entrando aqui no nosso fanpage aqui da PASCOM, uma parceria da Paulus com a PASCOM do Rio. Já tem 10 pessoas já conectadas, assistindo já. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? 10 horas, 10h05, para esperar as pessoas já entrarem. Hoje vai ser com o padre Abimar de Moraes. Já vamos acolhendo vocês. José de Arimateia já está aqui comentando. Hoje a live vai falar sobre a primeira parte do diretório, né? Semana passada foi com a irmã Lúcia, sobre a introdução. Lembrando que aqueles que curtirem a nossa página, aqueles que curtirem essa live, compartilharem ela, no final vão estar concorrendo a um sorteio de alguns kits aqui pela Paulus. Vamos sortear os nomes. Certinho, né? Vamos sortear os nomes. O padre que vai sortear o nome, para falar a verdade. A gente só vai estender aqui. Bom dia, vocês que já estão entrando. Wallace, Julieta. Sejam bem-vindos. Já temos 33 pessoas já, sejam bem-vindos, bom dia a você que nos acompanha aqui pela Paulo, juntamente com a PASCOM do Rio, sejam muito bem-vindos a essa live, faz parte de um ciclo de lives que estamos fazendo sobre o novo diretório de catequese para a catequese, lançado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, seja bem-vindo, Padre Abimar, também. Você está nos ouvindo, Padre? Estou sim. Tudo bem, Diego? Bom dia, bom sábado para você. Tudo também bom, minha acolhida aos amigos, já somos mais de 30, né? Isso. Estamos, com nós dois, dá quase 40, né? Isso estamos, exato. Estamos aí nessa manhã, reunidos aqui para fazer essa bonita conversa sobre Diretório para a Catequese. Sejamos todos bem-vindos. Se eu puder já agradecer a iniciativa, Paulus, pela iniciativa, pela promoção através, né, da sua missão do conhecimento, da formação dos nossos catequistas. Agradecer também à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que está, através da Pastoral da Catequese também, articulando, né, em parceria com a Paulus esse momento, e a PASCOM, né, também da nossa Arquidiocese, que está oferecendo espaço para que a gente possa realizar essas lives de formação. Sábado passado com a irmã Lúcia, né, nossa querida irmã Lúcia. Hoje, a minha participação.
espero que vocês gostem. E depois, nos próximos 2 sábados, com o Padre Eufrásio, que é o nosso assessor arquidiocesano para a catequese, e no último sábado, o Padre Janisson, que é o assessor nacional. Então, só tem, tirando eu, né, só tem gente de peso. Né? Nada. Quer dizer, eu sou de peso, mas por um outro motivo. Tem gente de peso. Depois eu vou apresentar. Por um outro motivo, eu sou de peso. Aqueles que estão vendo, depois eu vou contar um pouquinho quem é o Padre Abimar de Moraes. Então, acolhemos já vocês que estão participando conosco da live. Agradecemos ao senhor também, Padre, pela sua presença, o seu sim. Agradecer ao senhor também por nos presentear já com essa explanação sobre o diretório, né? Temos pessoas também de outros lugares do Brasil, gente de São Paulo, Taubaté, gente de Jaguariúna, tudo em São Paulo. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que aqueles que curtirem a nossa live aqui pela Pascom do Rio, juntamente com a Paulus, também compartilhar, vão estar concorrendo a alguns brindes no final, que depois a gente vai sortear, vai ver o nome das pessoas que curtiram e compartilharam, e vamos fazer um pequeno sorteio aqui no final da live. Então nós vamos iniciar, tá? Já são 10h03, aos poucos as pessoas já estão entrando, temos já 60 pessoas. E agradecer primeiro essa iniciativa, essa parceria da Paulus com a Pascom, Paulus aqui do Rio, com a Pascom, na pessoa do Gustavo, se colocou disponível a assumir esse compromisso em prol da evangelização, em prol da formação para a catequese. Agradecemos já a irmã Lúcia, que na semana passada falou conosco sobre a introdução, né, do diretório, do novo diretório. Agradecemos todos aqueles que também estão por trás aqui dos bastidores e que estão trabalhando para que essa live aconteça de forma boa. Lembrando também que aqueles que quiserem um certificado, vamos estar oferecendo também um certificado no final da live, Padre, para aqueles que quiserem certificado de formação, só que tem que acompanhar os 4 sábados, como o Padre bem lembrou. Vão ter mais 2 sábados aí, próximo dia 15, depois do dia 22, né? Padre Eufrásio, Padre Janisson. E outra coisa também do sorteio que vai ter aqui no final. Então vamos iniciar, já são 73 pessoas. Padre Abimar de Moraes, para vocês que não conhecem, para aqueles que conhecem, Padre Abimar é doutor em Teologia Pastoral e Catequética, ele é professor da PUC-Rio e vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, aqui no centro do Rio. Então, é uma pessoa de peso também, né, Padre? Você falou, os outros aí, mas só estamos chamando gente de peso aqui para compartilhar aqui com a gente esse novo dia, essa nova formação. Obrigado você que já está entrando. Então vamos iniciar aqui a nossa live. Antes de dar a palavra para o Padre, vamos pedir àquele que é o protagonista de toda a vida eclesial e que o próprio diretório vai dizer, que é o Espírito Santo. Rezemos juntos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Padre, fique à vontade, o espaço é seu. Lembrando que no final também vamos ter o espaço para as perguntas, tá? Depois que o Padre apresentar. E aí você também pode colocar nos comentários aqui a sua pergunta, a gente vai anunciar. Na medida do possível, aquelas que não forem respondidas, pode deixar, depois a gente vai passar para o Padre Abimar. E, na medida do possível, a gente vai tentar atender a todos, tá? Muito obrigado. E, Padre,
palavra é toda sua. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado a você, Diego. Então, eu novamente dou a minha saudação, já dei no início, mas sei que as redes são dinâmicas e outros irmãos e irmãs com certeza já entraram. Não gostaria de começar esse momento sem deixar de fazer a minha saudação também a vocês. Embora por trás esteja aqui uma organização da Paulus, no Rio de Janeiro, e da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que, né, ao estarmos no Facebook, a gente tem uma outra geografia, né? Então, acolher também os tantos irmãos e irmãs, que eu sei, inclusive, que já participaram da primeira live no sábado passado com a irmã Lúcia, e que são também de outras igrejas, né, irmãs, né, da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu queria começar, Diego, falando um pouquinho de algo que também a irmã Lúcia, na primeira live, que vale a pena a gente voltar, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, voltem lá para fazer o estudo da primeira live. Alguma coisa que a irmã Lúcia já mencionou, é claro, de forma mais aprofundada, mas que nos ajuda um pouco, principalmente a quem está entrando hoje pela primeira vez, a acompanhar o passo. Então, pequeno, rápido, breve resumo, a proposta, e depois propriamente entrar no tema do estudo de hoje, que é a primeira parte do Diretório para a Catequese. Então, o que é o diretório, né? Esse, sob certos aspectos, foi o grande tema da primeira live, né? Explicar-nos, nos fazer entender o que é o diretório. Então, ele é um texto oficial que rege as ações catequéticas, ações de catequese no cenário justamente da Igreja Universal, da Igreja Católica Romana em todo o mundo. Consequentemente, ele tem uma importância também pastoral para a nossa igreja no Brasil e especificamente para as nossas igrejas locais, as nossas igrejas diocesanas. Inclusive, o tema da igreja particular ele vai ser o da última live com o padre Janes. Não é o primeiro diretório, é o terceiro diretório, na verdade, que nós temos. Então, a gente, há aproximadamente 50 anos, no ano que vem será, né, a celebração dos 50 anos do primeiro diretório que nós, após o Concílio Vaticano II, recebemos por parte da Igreja. Depois tivemos um outro, primeiro em 71, o segundo em 97, e agora, nesse ano de 2020, o terceiro diretório. Também no estudo com a irmã Lúcia, a gente pôde perceber lá que o diretório, inclusive no Brasil, o diretório geral, né, ele dá origem a diretórios nacionais e diretórios das igrejas locais. Então, por exemplo, o diretório de 71, ele influenciou muito a catequese renovada, né, no Brasil. O diretório de 97, ele influenciou muito o Diretório Nacional de Catequese também no Brasil. Então, essa dinâmica de um diretório ajudar, então, a igreja local a ter os seus diretórios, ela é muito comum. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, né, que eu queria ressaltar é que não só a igreja no Brasil, mas outras realidades, por exemplo, no nosso caso, a Igreja Arquidiocesana do Rio de Janeiro, tem também o seu diretório para a iniciação à vida cristã, e isso pode ser, inclusive, um fruto, né, do novo diretório, que ele possa nos ajudar, enquanto igrejas locais, a produzirmos também os nossos diretórios diocesanos. Isso é uma coisa importante, depois vai ser aprofundado. Terceira questão que eu queria relembrar, ela esteve presente também na nossa introdução com a irmã Lúcia, que é a importante relação que existe hoje entre catequese e evangelização. Então, só para dar um exemplo para vocês,
O número 5 do atual diretório, o Diretório para a Catequese, ele vai dizer assim, que o diretório atual, de 2020, ele nasce da vontade de aprofundar, destaco, o papel da catequese na dinâmica da evangelização. Então, a evangelização ela tem uma sua dinâmica e a catequese tem um papel eminente, a catequese tem um papel relevante aí nessa dinâmica. E por essa razão mesmo, e aqui já estou me aproximando propriamente do tema de hoje, é fundamental a gente entender a missão, o papel da catequese dentro do processo de evangelização que nós somos chamados a colocar em curso no nosso aqui e no nosso agora. Número 6, do mesmo diretório, olha que bonita afirmação, é uma afirmação que o diretório faz citando o Papa Francisco. O diretório dirá assim, é o número 6, há um elo inseparável entre evangelização e catequese. Repito, há um elo inseparável entre evangelização e catequese. E dando essas indicações, que já estavam presentes na primeira live, eu acho que a gente tem condições de entrarmos agora propriamente na nossa abordagem, no estudo da primeira parte do diretório. Para fazer isso, eu vou usar aqui um recurso rápido, que é de dar a você a possibilidade de visualizar, imagino que você esteja conseguindo ver aí, as partes do diretório. O atual diretório ele tem 3 partes, o Diego colocou aí para a gente um pouquinho maior, ele tem 3 partes, a primeira parte, a catequese na missão evangelizadora da igreja, é o tema de hoje. Segunda parte, o processo de catequese, é o tema que será desenvolvido pelo padre Eufrásio. A terceira parte, a catequese nas igrejas particulares. Será o tema desenvolvido pelo padre Jânison, né? E ele é emoldurado, o diretório, por uma introdução e uma conclusão, né? Então, eu menciono aí rapidamente que há parágrafos, são 10 parágrafos de introdução e 3 parágrafos de conclusão. Então, há uma moldura. O que está aí em verde é justamente aquilo que vai ser objeto do nosso estudo hoje, a primeira parte do diretório. Essa primeira parte, aí a gente continua usando o recurso aí visual, essa primeira parte, ela está dividida em 4 capítulos. Então, o diretório ele tem a seguinte estrutura, 3 partes e 12 capítulos. Cada parte tem 4 capítulos. Nós vamos dar uma olhadinha nos 4 capítulos que nos interessam, isto é, que dizem respeito à primeira parte. Esses 4 capítulos, eles versam sobre os seguintes temas: a revelação e sua transmissão, a identidade da catequese, o catequista e a formação do catequista. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho nessa live sobre esses 4 capítulos. Cada capítulo tem uma sua estrutura, e você está podendo ver aí também a estrutura do primeiro capítulo. O primeiro capítulo intitula-se A Revelação e Sua Transmissão, e ele tem 4 pontos. O primeiro ponto é a pessoa de Jesus Cristo, o segundo ponto é a fé em Jesus Cristo, o terceiro ponto, a transmissão da revelação, e, por fim, o quarto ponto, a evangelização no mundo atual. O que nós vamos fazer aqui é não tratar, eu vou pedir a compreensão de vocês, a gente não vai tratar de cada um desses pontos, mas para cada capítulo, né, o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º, eu vou propor a vocês algumas perspectivas gerais e confiar a vocês depois o trabalho mais lento, mais aprofundado, de ler, né, e lendo os bonitos parágrafos, os bonitos números
relativos a esses capítulos, né? Então, a gente prepara tudo que depois será também continuado por cada um de vocês. Então, algumas perspectivas desse primeiro, né, desse primeiro capítulo, que trata da revelação e sua transmissão. Bem, é interessante a gente notar, então, que o tema da revelação, ele abre o nosso diretório, o atual diretório. Essa abordagem, né, essa chamada de atenção para que a catequese esteja em diálogo com a revelação, ela, na verdade, não é nova, não é uma coisa inédita, exclusiva desse atual diretório, mas essa perspectiva ela já nos está sendo apresentada pelo magistério desde a década de 70, mais especificamente, ela teve um papel muito importante quando, no final da década de 70, a Igreja celebrou um sínodo para a catequese e que teve como resultado a exortação apostólica Catequese Tradendi. Então, na Catequese Tradendi, por exemplo, no número 52, nós encontramos a seguinte afirmação do Papa João Paulo II. Há de ser pela revelação que a catequese se procurará reger. Olha que interessante. Então, a condução, né, o que dá norte, o que dá eixo à ação catequética é a revelação. É a atenção justamente a esse movimento aonde nós reconhecemos que Deus tira um véu e apresenta-se à humanidade. E quando apresenta-se à humanidade, apresenta-se como um Deus salvador, como um Deus que cria e que acompanha a pessoa humana porque a ama. Então, a revelação de Deus é a grande revelação de um pacto de amor, um pacto de paixão que o nosso Deus nutre por todo o gênero humano. E olha que interessante, então, já desde 79, a indicação dada para que a catequese se deixe conduzir por esse eixo da revelação. Então, se trata, né, de compreender aqui a catequese como promoção ou continuidade do ato revelador de Deus, né, da apresentação do rosto de Deus, que é Jesus Cristo, para os homens e mulheres do nosso tempo. Aqueles que ainda, então, precisam conhecê-lo. Essa relação entre revelação e catequese, que norteou, portanto, o Diretório de 97, continua norteando também o Diretório de 2020. Então, há, nesse sentido, uma continuidade entre o Diretório de 97 e o Diretório de 2020, no que tange, no que diz respeito justamente à relação entre revelação e catequese. Isso, né, entendermos essa dimensão, esse estreito, né, laço que existe entre revelação e catequese, nos permite compreender, pensar, trazer à tona para a catequese, para a nossa reflexão e compreensão do que é fazer catequese, ser catequista, né? Todos os temas correlatos que estão aí, né? Promover catequese. Então, nos permite, eu gostaria de destacar, entender ou percorrer 3 objetivos. O primeiro deles, que se há um estreito laço entre revelação e catequese, o primeiro objetivo da catequese é a formação de discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que é o grande revelador do Pai para nós cristãos. Então, o que é catequese? Catequese é dar a conhecer a alguém, a um grupo, a pessoa de Jesus Cristo. Dar a alguém a possibilidade de, compreendendo e amando
esta pessoa de Jesus dizer: eu quero ser teu discípulo. Compreendendo e amando a pessoa de Jesus Cristo, acolher pessoalmente aquele vinde e vede presente no Evangelho, mas que deve ecoar ao longo de toda a história humana. Aquele Jesus que chamou discípulos para o seu seguimento, ele permanece aqui e agora, por meio da catequese, fazendo-nos o mesmo convite. Daí a palavra catequese, né, na sua acepção primeira, como eco, fazer ecoar. Né? Fazer ecoar justamente esse convite para que nós nos tornemos discípulos e discípulas missionárias do Senhor. A formação de discípulos e discípulas do Senhor não pode acontecer fora de uma comunidade eclesial. Então, o discipulado não é uma experiência individual, o é também, mas é uma experiência de um indivíduo que se agrega a uma assembleia, a uma comunidade. E, portanto, é dentro de uma comunidade eclesial que eu me torno discípulo, sempre e cada vez mais. Esta comunidade eclesial, então veja, indivíduo, comunidade eclesial, essa comunidade eclesial está dentro de um outro espaço que é maior, que é a igreja, que é a história, da humanidade. Então, indivíduo, comunidade eclesial e agora o terceiro ambiente, que é a história da humanidade. Então, é dentro, justamente, da história humana, atentos à atualidade dessa história, que eu faço a minha experiência de discipulado. E por isso mesmo, o discipulado, né, que a catequese quer promover do Senhor Jesus, diz respeito a uma atenção, a uma compreensão, aquelas, bonita expressão do Concílio Vaticano II, aquelas que são as alegrias, as tristezas, as angústias, as dores e esperanças dos homens e mulheres do nosso tempo. Então, é aqui onde o indivíduo entra numa comunidade eclesial e uma comunidade eclesial se coloca como diaconisa, isto é, servidora da história e dentro da história da humanidade. Segundo aspecto que eu queria destacar é que essa relação entre revelação e catequese nos faz também entender um segundo objetivo da catequese, que é aquela de estar atenta, prestar atenção. Não fazemos catequese sem esta atenção aos lugares da revelação. Isto é, onde é que Deus se revela? Como Deus se revela? Essa pergunta tem que ser uma pergunta que move, que conduz a nossa ação de catequese. E aí, algumas respostas, a gente precisa apresentar essa pergunta. Lugares da revelação são palavra, né, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Lugar da revelação é a palavra de Deus expressa na tradição da nossa experiência de fé, no processo justamente em que a fé foi transmitida de geração em geração, que fez justamente com que essa fé cristã saísse lá, né, de Jerusalém e chegasse aonde, né, o Senhor foi morto e ressuscitado e chegasse até aqui, o Brasil, o Rio de Janeiro, onde nós estamos. Há um movimento, portanto, de transmissão, de tradição. Deus permanece, portanto, de maneira contínua e constante, revelando-se. E, por fim, na palavra, né, na palavra daqueles que são os guias da nossa comunidade eclesial. A saber, em primeiro lugar, os bispos, e os bispos em comunhão com o bispo de Roma, o Papa. Por isso, muito interessante, no finalzinho da nossa live a gente vai falar sobre isso, o diretório vai afirmar que o primeiro catequista numa igreja local é o bispo diocesano. Porque a palavra do magistério
né, é uma palavra que norteia, que nos ajuda a compreender onde e como Deus está se revelando. Porém, não paremos aí nessas 3 fontes da revelação, o diretório não para, mas o diretório vai dar, o atual diretório vai dar um sentido, um acento muito interessante a entendermos que um importante hoje lugar da revelação de Deus é a comunidade cristã local. Esse tema da comunidade, ele precisa ser muito bem explorado, né? Há uma insistência e que pode e deve ser ainda mais aprofundada por nós no atual diretório sobre o aspecto justamente comunitário da experiência de fé hoje. Em tempos de individualismo, de fechamento, né, de certo modo, né, de exacerbação, elogio nesse sentido do eu, o comunitário se põe como uma meta a ser perseguida. Terceiro objetivo que eu queria destacar aqui, nessa relação entre revelação e catequese, diz respeito ao objetivo da atualização da fé. A fé faz com que, né, nós entendamos que a catequese se realiza num espaço que é atual. E, portanto, a revelação ela precisa iluminar as estradas atuais que a humanidade está percorrendo. Então, isso é muito importante. O espaço de catequese ser um espaço de debate das questões atuais e as interrogações atuais que trazem, né, a necessidade da gente dar uma resposta de fé. A gente não pode ficar, por exemplo, propondo catequese para responder perguntas que foram de outros tempos. A gente não pode querer viver uma experiência de fé que nos tire do nosso aqui e agora e nos insira num outro tempo que nós sequer conhecemos e vivemos. Mas a catequese, no processo da evangelização, deve tornar a fé atual, trazer a fé para essa praça pública, que é a nossa atualidade, e que precisa, esta praça pública da nossa atualidade, ser iluminada pela fé. Eu aqui não vou ler, mas eu vou indicar para você, se quiser anotar, vale a pena você ler, nesse aspecto, o número 54 do novo diretório. Muito interessante, quando ele vai falar de diálogo, o estilo dialógico que a catequese atual precisa ter. Diálogo com o mundo, diálogo com o nosso tempo. A catequese, bonita expressão, como laboratório de diálogo. Lugar onde a gente não vive fechamento, mas lugar onde a gente experimenta justamente a beleza de conversar, né? A beleza de dialogar. Queria fazer aqui um novo compartilhamento para que você possa ver agora a estrutura do segundo capítulo. Então, a estrutura do segundo capítulo é esta aí. O segundo capítulo, ele tem como tema central a identidade da catequese e ele está dividido em 5 partes. As 5 partes são essas: a natureza da catequese, a catequese no processo da evangelização, a finalidade da catequese, a atividade da catequese e, por fim, o número 5, as fontes da catequese. Eu queria, então, te convidar a gente fazer algumas considerações também sobre esse segundo capítulo, algumas perspectivas, como eu estou chamando. Então, na literatura teológica, eu queria abrir aqui esse segundo capítulo falando sobre isso. Na literatura teológica existem muitas definições de catequese. Então, ao longo da história, inclusive, da Igreja, e adequado, inclusive, ao tempo no qual a Igreja estava realizando
o ato de catequese, muitas definições de catequese ou para a catequese surgiram. Por exemplo, cito algumas mais próximas da nossa realidade, o Sínodo de 77, que eu mencionei, no final da década de 70, dá uma bonita definição de catequese e que depois se reproduziu, por exemplo, no documento de Puebla 977, na catequese renovada, número 72, que eu mencionei, que foi uma espécie de diretório para a catequese no Brasil na década de 80, e a definição do sínodo foi a seguinte: a catequese consiste na educação, essa palavra é importante, educação, ordenada e progressiva da fé. Essa foi a definição que o sínodo de 77 deu para a catequese e que foi muito explorada no final da década de 70, início da década de 80, inclusive no nosso país. Um pouco antes, no diretório de 71, ali também se ensaiava, se apresentava uma definição de catequese. A definição era a seguinte, leio: a catequese é a ação eclesial que conduz as comunidades e os indivíduos cristãos à maturidade da fé. Em 97, o diretório de 97 também ensaia uma definição de catequese. E dirá assim, números 63 a 67. A catequese é um período em que se estrutura a conversão a Jesus Cristo. É um período onde são lançados os fundamentos da fé. Ela é iniciação, palavra importante, iniciação ordenada e sistemática à revelação. Olha o tema da revelação aí, no diretório de 97. O atual diretório também propõe uma definição para a catequese. Ela está no número 55 do atual diretório. Leio esse trecho, eu quero ler com vocês. Quero propor a vocês, quem tiver aí o diretório pode até abrir, número 55. Diz assim o texto: a catequese é ato de natureza eclesial que nasce do mandado missionário do Senhor e que está orientada, como seu nome indica, a fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa, destaco, anúncio de sua Páscoa, no coração de cada pessoa, para que sua vida seja transformada. Uma realidade dinâmica e complexa, a serviço da palavra de Deus. A catequese acompanha, verbos, olha lá, acompanha, educa, forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humanas. 6 verbos interessantíssimos. Repito-os: acompanhar, educar, formar, introduzir, iluminar, interpretar. Vale a pena a gente fazer uma formação, tá? Só sobre esse número 55, aí já estou deixando a dica aí, tá? Se vocês quiserem, só sobre esses 6 verbos, todos ricos, densos de significados, presente nesse número 55. Aqui na nossa breve introdução a esse segundo capítulo do diretório, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, a referência que a catequese, então, neste capítulo, tem com relação a 3 polos essenciais do nosso crer. E que polos são esses? Palavra de Deus, a fé e a igreja. Repito, palavra de Deus, a fé cristã e a igreja.
A partir desses 3 polos, então, a gente pode entender o que é a catequese para o novo diretório. Primeiro, ela é ministério da palavra. Bonita a imagem. Ministério da palavra, serviço ao evangelho, a boa nova. Comunicação, portanto, da mensagem cristã e anúncio de Cristo e de sua Páscoa redentora. Às vezes a gente se preocupa muito com temas que são secundários na catequese e não vai ao seu núcleo central, que é anúncio de Cristo e de sua Páscoa redentora. Né? Eu costumo brincar, a gente está preocupado em que os nossos catequizandos saibam quantos são os 10 mandamentos. Não que isso não seja importante, não é isso. Mas o centro da catequese não é saber que os mandamentos são 10 e que os 7 sacramentos são 7. Mas o centro de um ato de catequese é o anúncio de Cristo e sua Páscoa redentora. Ministério da palavra, portanto, nesse sentido. Segunda dimensão, né, presente aqui nesse número, denso número 55, a catequese é educação na e para a fé. Então, educa-se alguém na fé, né? Os processos humanos desta pessoa são pensados à luz do seu crer, aquilo que ela quer crer, e educa-se também uma pessoa para a fé, né? Para crer e crer melhor. E, portanto, a catequese é mediação eclesial que favorece o nascimento e o crescimento da fé. A gente não supõe que alguém já tenha fé, mas na catequese a gente ajuda alguém a nascer para a fé. Isso é o batismo. Fazer alguém nascer para a fé. Uma nova criatura. E permitir que alguém, um interlocutor, cresça na fé. A fé, portanto, que nasce e cresce de pessoas que se agregam, volto a insistir, a uma comunidade. Por isso, terceira indicação, a catequese é a ação da igreja. Expressão, portanto, da realidade eclesial e momento essencial da sua missão. E por isso mesmo, ao longo de todo este segundo capítulo, que você vai também continuar estudando, muito rico, muito interessante, nós vamos ver o diretório para a catequese, né, propondo algumas opções. Né? Eu destaco algumas. Primeira opção, a catequese como um momento significativo dentro do processo de evangelização. A catequese que engloba, portanto, o anúncio, a oração cristã e o testemunho cristão. Então, aquele tripé, né, de vida doutrinal, de vida orante e de vida testemunhal de caridade, a catequese engloba esses 3 aspectos. Segunda proposta presente nesse segundo capítulo do diretório, da primeira parte, a catequese como, ao mesmo tempo, momento diverso da primeira evangelização ou do anúncio querigmático, né? Então, ela supõe, no sentido estrito do termo, a catequese supõe o querigma. Você pode dar uma olhadinha, estudar, se quiser, número 57 e 60. Mas, ao mesmo tempo, o segundo capítulo ele vai dizer que nem sempre é possível delimitar os limites entre primeiro anúncio e catequese. Número 56, você vai ter a oportunidade de aprofundar isso. E por isso, muitas vezes, a catequese inclui a chamada conversão. A catequese precisa trazer para dentro da sua, né, estrutura orgânica o tema, justamente, a proposta de um caminho itinerário de primeira conversão de um interlocutor.
Agora, queria destacar com vocês uma outra coisa também, essa talvez a mais atual, mais inédita do diretório, né, de 2020, que é situar o âmbito justamente da atividade de catequese dentro da inspiração catecumenal. Convidaria você a ler os números 61 a 65, aonde nós temos diversas formas aonde a catequese pode, inspirando-se no catecumenato, propor um caminho de formação orgânica e fundamental da fé. Essa ali é a inspiração catecumenal, é uma importante temática nova, né, no seu aprofundamento, nova nesse diretório de 2020. Vale a pena, então, convidaria você a dar uma olhada nisso, né? Vou repetir os números 61 a 65. Agora, eu queria compartilhar com você, já estamos chegando à conclusão desse nosso estudo, eu queria compartilhar com você, você vai ver aí agora, já apareceu na sua telinha, eu queria compartilhar com você a estrutura do 3º e do 4º capítulo, que eu vou tratar de forma única, tá? Eu vou juntar, vou pedir a liberdade aqui a você, para juntar o 3º e o 4º capítulo e trabalhar, conversar nessa manhã de estudo, o 3º e o 4º capítulo de forma vinculada, um com o outro. O 3º capítulo é sobre a pessoa do catequista. O primeiro ponto versa sobre a identidade e a vocação do catequista, e aí, como eu mencionei, depois os demais pontos vão olhar para situações, estados de vida muito particulares aonde o catequista encontra-se. Então, o catequista bispo, o catequista presbítero, o catequista diácono, o catequista consagrado, consagrada, e o catequista leigo. Interessante, todos somos catequistas. O 4º capítulo, e aí eu acho que você vai entender por que eu estou te convidando a trabalhá-lo juntos, ele vai aparecer aqui no compartilhamento da tela, ali lá, agora você pode ver, o 4º capítulo versa sobre a formação dos catequistas, ele tem 6 pontos. Os pontos são a natureza e finalidade da formação, a comunidade cristã, critérios para essa formação, dimensões dessa formação, a formação dos seminaristas, um tema muito interessante esse, e os centros de formação. Como eu disse, eu vou pedir a liberdade, tá, para tratar de forma unida, vinculada esses 2 capítulos, o 3º e o 4º, catequista e a sua formação. Número 113 do diretório é uma outra pérola que valeria a pena, se você puder correr, aí já somos mais, quase 170, se você tiver teu diretório, corre aí, dá uma olhadinha lá, número 113. Ali ele diz quem é o catequista. E olha que bonitas expressões que a gente vai encontrar nesse número 113, se puder sublinhar, eu já estou fazendo você riscar o teu diretório todo, mas ele está aí para isso, né? O catequista diz o número 113, testemunha da fé, guardião da memória de Deus, mestre, mistagogo, acompanhador e educador. Novamente, 6 pontos, né? E aí esse outro aí, 113, dá pelo menos 6 outras lives, testemunha da fé, guardião da memória de Deus, mestre, mistagogo, acompanhador e educador. Interessante. E é à luz justamente dessa definição de quem é o catequista, ou destas, né, porque são 6 imagens, que a gente vai ter que pensar a sua formação. E por isso que eu estou vinculando o 3º capítulo ao 4º, né?
metodologicamente, eles estão separados para a apresentação do tema, mas eles estão intimamente ligados. Olha aí, o Diego está botando aí na nossa telinha, aí, olha a definição. Catequista é testemunha da fé, guardião da memória de Deus, mestre, mistagogo, acompanhador e educador. Bonito, né? Profundo isso aqui. Vou repetir, número 113 do atual diretório. Algumas propostas, inclusive, de leitura, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. O tema da mistagogia vem sendo estudado, vem sendo desenvolvido por vários autores. Aqui na Paulus você tem a oportunidade, depois o Diego vai mostrar para a gente, quando a gente terminar aqui esse momento de estudos, você tem a oportunidade de ter acesso ao bonito trabalho de pesquisa da professora Rosemary Fernandes. Ela, inclusive, esses dias fez uma live também sobre a mistagogia. Ela fez uma tese doutoral aqui na PUC-Rio sobre a mistagogia, em Cirilo de Jerusalém, que é um importante mistagogo dos primeiros séculos da Igreja. Vale a pena, né, se você quiser, aprofundar essa dimensão da mistagogia, e esse bonito texto eu recomendo, esse importante. Só, na verdade, são dois livros, né? A tese é uma só, mas ela se desenvolveu em dois livros. Depois eu tenho certeza que o Diego já está pegando lá nas estantes lá da Paulus, para mostrar para a gente. Outra indicação também que eu gostaria de dar, né, para estudos, né, é o texto também aqui da Paulus sobre a escola catequética, que foi um trabalho que nós realizamos aqui no Regional Leste 1, as dioceses, as coordenações de catequese. Esse trabalho foi coordenado pela irmã Sueli Cruz, né, que é membro hoje, inclusive, do Grebicat, e ali, né, a proposta que eu queria mencionar é da formação do catequista a partir de 3 eixos, você já deve conhecer, que é o ser do catequista, o saber do catequista e o saber fazer do catequista. O novo diretório pode ser lido, pode e deve ser pensado à luz justamente desses 3 eixos complementares. O catequista e o seu ser, o catequista e o seu saber, o catequista e o seu saber fazer. São 3 eixos complementares que um pouco nos ajudam a entender a identidade do catequista e a sua formação. E eu queria dar algumas perspectivas à luz do novo diretório para vocês, rapidinho. Primeira delas, o ser do catequista, evocado pelo atual diretório, tem uma profunda fisionomia espiritual. Seu perfil e sua identidade, principalmente marcada no 3º capítulo, exige, né? As palavras que eu vou usar agora eu sei que são fortes, tá? Não é para te assustar, mas é para te motivar. Robusta, madura, convincente, vida na fé. Perfil do catequista, a identidade do catequista não é aquela de falar do que não vive, mas é ter uma profunda vivência de fé e apresentar-se, portanto, nesse sentido, não somente como mestre. Vejam que na definição do 113, do número 113, a função de maestria, de mestre, ela não está negada. O catequista é mestre. Porém, antes de afirmar que ele é mestre, isso me agrada muito, o novo diretório diz que ele é uma testemunha da fé, um guardião da memória de Deus. E testemunhar a fé e guardar a memória de Deus, a gente não faz somente com palavras. A gente faz com a nossa vida. Linda, linda, linda a imagem. Então, feliz a imagem do diretório, né, ao propor esse ser do catequista com essa fisionomia, como eu estou chamando, profundamente espiritual. Segundo aspecto que eu queria destacar, né, o saber do catequista no atual diretório exige, né, uma adequada bagagem intelectual, né?
o catequista ele precisa ter habilidades intelectuais. Mas o interessante é que o atual diretório vai dizer que essas habilidades, né, que compõem a sua identidade, também o seu processo formativo, essa bagagem intelectual não diz respeito pura e simplesmente a competências teológicas que ele tem. Né? Não dá, portanto, a formação do catequista não está reservada ou restringida, somente ao âmbito teológico, conhecer as verdades da fé, saber explicar o catecismo. Então, permanece esse âmbito teológico como uma boa base, né? Ele precisa ter isso. Porém, a bagagem intelectual do catequista precisa dizer respeito a conhecer os problemas pastorais, conhecer o projeto pastoral de sua diocese, né? Aqui o risco, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de informações, as informações, elas circulam, elas entrelaçam, mas às vezes elas também nos enganam, porque a gente sabe tudo que acontece num determinado lugar, ou está vinculado a uma determinada pessoa, por exemplo, mas a gente não sabe o projeto pastoral da minha diocese. Qual é o projeto pastoral da minha diocese? Quais são as especificidades, por exemplo, da minha paróquia? Né? Embora eu diga Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é muito diverso. Né? Uma coisa é, por exemplo, onde eu estou, pensar catequese no ambiente urbano, no centro do Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio de Janeiro. Outra coisa é pensar, por exemplo, catequese, a evangelização, o rosto que a minha paróquia tem que ter, se ela está, por exemplo, numa zona de periferia habitacional da mesma cidade do Rio de Janeiro. Então, tudo isso exige da gente uma competência catequética para eu saber os problemas pastorais, o projeto pastoral da minha diocese, da minha paróquia. Né? E, portanto, sintonia, identidade do catequista, sintonia com as realidades da minha comunidade. Isso é muito importante. Dica que eu queria dar, o Diego também vai mostrar para vocês, existe um trabalho, né, de Eduardo Calandro e Jordélio, né, os dois padres companheiros, muito interessante sobre o Ministério da Coordenação da Animação Bíblico-Catequética, e que nos apontam justamente na direção desse diálogo que a gente precisa fazer entre o projeto da catequese e os projetos diocesanos, os projetos pastorais paroquiais. Tá? Então, outra dica que eu dou aí. Além disso, do ponto de vista do seu saber, né, há a necessidade de uma competência, uma bagagem intelectual por parte do catequista, no que diz respeito ao conhecimento dos ritos, linguagens, simbologia cristã. E por isso ele foi definido lá no 113 como mistagogo. O mistagogo é aquele que conhece o mistério e tal como ele se expressa na nossa liturgia, ama esse mistério e tal como ele se expressa na nossa liturgia, e é capaz de conduzir outras pessoas a esse mistério. Por fim, a terceira competência que eu queria destacar aqui é aquela de conhecimento da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada precisa por nós ser lida, amada, lida, né? São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é desconhecer a Cristo. E por isso, olha que bonita a imagem, 113 novamente, o catequista como guardião da memória. Ele conhece as Escrituras e no conhecimento da Escritura ele guarda a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o saber fazer, e aí vamos concluir. O saber fazer do catequista no atual diretório para a catequese, né, ele diz respeito a uma progressiva aquisição
de competências educativas. Aquisição de competências educativas. Tais competências eu apresentaria rapidamente em quatro verbos. Os verbos são os seguintes: educar. Então, ele tem que ter uma competência operacional no que diz respeito à educação. Por isso, ele foi definido como mestre e educador. Um tema muito interessante nesse novo diretório é o tema da docilidade. Isto é, como mestre e educador, o catequista deve ser dócil, ter tato, ter sensibilidade versus interlocutores. Ser capaz de compreender e acolher, habilidade para, portanto, desencadear processos de ensino, aprendizagem, vivência da fé. Segundo verbo, comunicar. Habilidade operacional do catequista, comunicar. Quer dizer, não é suficiente a gente ter uma boa bagagem intelectual, teológica, litúrgica, bíblica, que eu aqui mencionei. Ela vai resultar ineficaz se não for articulada com a arte de uma comunicação significativa. Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito importante para aperfeiçoarmos no modo como nós comunicamos. Terceiro verbo, animar. Então, como acompanhador, ele foi definido assim lá no número 113, o catequista é essencialmente um animador da sua comunidade maior de fé. Então, o catequista, muitas vezes, ele precisa se apresentar como um dos maiores líderes da sua comunidade de fé. E, ao mesmo tempo, um animador desse microgrupo eclesial, que é o grupo, né, de catequese específico que ele acompanha. Portanto, para isso, para ser um animador, nós precisamos ter personalidade relacional, a gente tem que gostar de gente, a gente tem que gostar de relações interpessoais e, por favor, relações interpessoais positivas. Porque a gente está desenvolvendo uma habilidade hoje de relações interpessoais negativas. A gente está ficando chato, briga o tempo todo, discute. O WhatsApp é espaço para briga. Tem gente que até hoje não conseguiu fazer o amigo oculto da família no mês de dezembro porque a gente ficou chato. Ficou, né, sendo um construtor de relações interpessoais, mas negativas, né, que não são positivas, que não agregam valor, que não unem pessoas e, consequentemente, não inserem pessoas na comunidade. Por isso a comunidade está fragilizada. Último verbo do saber fazer do catequista, programar. A pastoral da catequese precisa, portanto, ser regida, não rigida, eu não tenho esse verbo, tá? Mas eu estou brincando com você. Regida, conduzida, mas não rigida, isso é rígida, de rígido, né? De um negócio hermético por uma programação. A programação nos ajuda, mas a programação não pode nos engessar. Então, eu estou fazendo aqui a brincadeira. Regida, sim, regida, não. Né? Por quê? Porque a programação me ajuda justamente a conhecer, interpretar as situações, né, dos nossos interlocutores, elaborar e atuar justamente, né, aquilo que a gente pensou, sem perder do nosso horizonte, estou encerrando, sem perder do nosso horizonte jamais que, depois que a gente atua, a gente volta para avaliar, né? Porque todo programa que a gente faz, ele é passível de aperfeiçoamento para que ele gere justamente uma realização posterior ainda maior. Então, identidade está intimamente ligada também à formação do catequista, por isso eu estou te propondo ler terceiro e quarto capítulo de maneira, né, vinculada. É isso aí, Diego.
Padre, é isso mesmo. É uma parte, né? Essa primeira parte é uma parte muito densa, né? Com muitos ensinamentos. Cada parágrafo traz uma riqueza, né? Como o senhor foi apresentando, a riqueza dos verbos, a riqueza das palavras. Isso é muito profundo nessa primeira parte. E eu convido você, como o padre também convidou, se ainda não adquiriu, temos aqui ainda um novo diretório de catequese, tá? Dá tempo ainda de você adquirir, a gente ainda tem alguns aqui na livraria. Eu vou depois passar o telefone aqui da livraria, vou até colocar aqui o telefone e o nosso endereço, aqueles que quiserem, tem o nosso WhatsApp, tá? E aí aqui você vai estar tomando um banho dessa riqueza que é esse novo diretório aqui, que a igreja vem nos presentear, nós que somos catequistas, aqueles que têm o interesse também, porque é missão de todos nós, né? Missão da igreja inteira, esse processo de catequese, de evangelização. Eu vou apresentar aqui agora, padre, alguns livros que o senhor citou, tá? Primeiro da irmã Rosemary, que também são 2 títulos. É leiga. É irmã de fé, É isso aí. Aqui, ó, esse Mistagogia Hoje, que é da Rosemary. Ela fez uma live pela Paulus esses dias também, né? Foi, acho que a última quinta-feira. Foi sim. A gente também está com outras lives também. E aqui tem esse primeiro livro da Rosemary, Mistagogia Hoje, e esse segundo, que é a Mistagogia em Cirilo de Alexandria. Jerusalém. Isso, Cirilo de Jerusalém. Esses 2 livros nós temos também aqui na livraria, tá? Esse aqui custa R$23 e esse aqui R$30. Lembrando também, né, no dia 20 de agosto agora, a Paulus vai estar comemorando o aniversário de fundação, né? São 106 anos da Paulus, isso. E aqueles que vierem aqui na livraria, também ligarem, a gente está fazendo entrega, vai ter 30% de desconto nos materiais da Paulus. São 30% de desconto. Então, esse valor que eu informei nesses livros vai diminuir por causa dessa promoção no dia 20 de agosto. Anota aí. Outros livros também que o padre citou é da coleção do Eduardo Calandro e o Jordélio Cilis Ledo, que é a Psicopedagogia. São 4 volumes, tá? Essa primeira aqui é para crianças, onde ele trata do assunto. O segundo, para adolescentes e jovens. O terceiro, para adultos. E o 4º volume, para pessoas idosas. Excelente material de formação catequética. O outro livro que o padre também citou foi esse aqui, O Ministério da Coordenação da Animação Bíblico-Catequética, do padre Eduardo Calandro, e também com o padre Jordélio. Excelente material também. E, por fim, que chegou essa semana, o padre também citou a Escola Catequética, né, padre? Que, infelizmente, já se esgotou aqui, mas ele já está pedindo novos livros aqui da irmã Sueli, né? Escola Catequética, também um excelente material. E que chegou essa semana foi o Perseverar na Fé, o livro 2, que a irmã Lúcia anunciou na semana passada aqui para a gente, e chegou já essa semana. Tá? Então, lembrando, vocês que querem adquirir esse material, entrem em contato no nosso WhatsApp, ou vindo aqui na livraria. Lembrando que no dia 20 vamos ter aquele desconto. Padre, nós temos algumas perguntas aqui. Uma primeira aqui é do Marcos Luiz e a Julieta perguntam a mesma coisa. Vou colocar aqui para o senhor ver. Deixa eu só tirar. Primeira pergunta aqui, olha. Como trazer, por meio da catequese de crianças e jovens, famílias alheias à fé e à vida cristã? Posso responder? Já. Pode responder, padre. Tá bom. Bom, isso aqui, Marcos, eu acho que é uma interrogação que acompanha todos nós, né? Eu acho que o primeiro processo é aquele de reconhecer o que, na tua frase, está sendo expresso pelo alheio à fé, né? Quer dizer,
o reconhecer que alguém é alheio à fé não deveria nos espantar nos tempos atuais, mas deveria sim nos motivar. E o que eu quero dizer? Porque a gente não pode hoje partir de um pressuposto de que as pessoas nascem cristãs, né? Quer dizer, as pessoas vêm a esse mundo alheias à fé, né? Vou usar a tua expressão. E a catequese, a evangelização, é justamente a tentativa de resposta da igreja para tirar essa pessoa dessa, né, vou inventar a palavra, aleitude, isso é, dessa situação de estar alienada. Lembrar do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu tenho um eunuco, capítulo 8º, eu tenho um eunuco que tem nas suas mãos o livro do profeta Isaías, e ele é alheio à fé. Faz o mínimo sentido para ele aquilo ali que ele está lendo. Eu tenho Lucas, né? Final do Evangelho de Lucas, eu tenho 2 homens que estão voltando, 2 pessoas que estão voltando para Emaús, alheios à ressurreição. Embora tinham tido contato com Jesus de Nazaré. Então, todas essas experiências, elas nos são apresentadas pela Sagrada Escritura como ocasiões para que um catequista, o ressuscitado catequista dos discípulos de Emaús, o diácono Filipe, catequista do eunuco, permitam justamente que, né, o não senso, a não resposta, ela se transforme em resposta, né? Então, a catequese é justamente esse espaço onde a gente tenta, com criatividade, com docilidade, com amor, fazer com que pessoas entendam a beleza do crer, né? No caso específico das famílias, quantas vezes a gente perde a oportunidade em horas em que as famílias estão mais suscetíveis, sensíveis, como, por exemplo, né, a gente perde, às vezes, a oportunidade quando as famílias se apresentam à nossa comunidade com a vontade de celebrar a vida, né, no caso, por exemplo, do batismo com crianças, ou, às vezes, até mesmo antes disso, quando as pessoas estão muito suscetíveis à vida, porque receberam a alegre notícia de que vão ser pai, mãe. Então, fazer uma catequese, por exemplo, no ventre materno, são oportunidades que a gente tem, né, no reconhecimento de que, sim, ser alheio à fé não é um problema. Ser alheio à fé é um desafio que se põe à catequese para que a gente saia, né, dessa situação de não crer para entrar, então, na situação de crer. Certo. Padre, a segunda pergunta aqui é do Ciel Souza. Vou colocar aqui para o senhor. É pela revelação que a catequese deverá se reger. Para o senhor, Padre, o senhor acha que já estamos saindo de um processo puramente sacramental e doutrinário para uma experiência de amor autêntico com Jesus Cristo? Ciel, creio profundamente nisso, né, que é um caminho, que a Igreja universal ela vem fazendo. A Igreja no Brasil também, no âmbito justamente da animação bíblico-catequética, vem fazendo, e as nossas dioceses vêm fazendo, né? É claro que é um caminho esse, que é um caminho longo, né? Eu muitas vezes costumo dizer que essa catequese a serviço da iniciação à vida cristã, essa catequese de inspiração catecumenal, né, que nós queremos construir, ela precisa de pessoas que a plantem como conceito, como paradigma, né? Mas a palavra de Deus já disse que um é o que planta, o outro é o que rega, o outro é o que colhe. Talvez nós, catequistas desta hora, né, depois o Diego pode me dizer quanto nós somos aqui agora, mas acho que já somos mais de 150, nós somos aqueles que estamos plantando, né? E por isso é muito interessante a gente ver que quando a gente está propondo, né, e praticamente é semanal essa proposta de encontros de formação, muitos somos nós que aqui estamos interessados. Plantar, nós estamos plantando, né?
outros serão aqueles que vão regar e colher os frutos, né? Mas plantar e colher são duas ações tão importantes. Uma é importante e a outra também é importante. Então, eu não vejo problema, nesse momento, em estar na função de plantar e de convidar Ciel e demais amigos e amigas a plantarem também essa nova catequese, né, nesse processo de evangelização no qual nós nos encontramos. Certo. Uma última pergunta que é da Luciana Soares, padre. Ela pergunta assim: como proceder quando identificamos em nosso grupo de catequistas que o ser, saber e saber fazer não estão alicerçados? Aí ela continua dizendo, e relutam em participar das formações. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente voltar ao tema lá, um dos verbos que eu usei, né, a competência que é programar. Então, a programação não é da catequese, não é uma programação que diz respeito somente a programar aquilo que a gente vai fazer com os nossos interlocutores, catecúmenos, catequizandos, enfim. Mas programar também as nossas formações, programar também o nosso itinerário formativo. Isso é importante. Então, é óbvio que a gente não pode achar que, na prática, depois de 30 anos de saber fazer, então agora, finalmente, alguém vai entrar dentro de um espaço pastoral para atuar como catequista, né? As duas coisas se dão, essa é a nossa realidade, elas se dão de maneira concomitante, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa está ali fazendo, de maneira voluntária, graciosa, a sua ação de catequese, ela, ao mesmo tempo, ela precisa aperfeiçoar, melhorar essa sua ação. Agora, resistências a gente vai sempre ter, né? As resistências a gente vai sempre ter, a gente vai ter sempre aquele discurso, eu já sei fazer, eu faço isso há 80 anos, sempre deu certo. Bom, aqui eu acho que é necessária a paciência, né, histórica, né? Por isso eu usei na pergunta seguinte o verbo plantar, né? A paciência histórica, né, de saber que um processo de transformação ele leva tempo para acontecer, né? E pode ser que eu encontre algumas resistências em algumas pessoas que já estão atuando. Isso não deve me desmotivar. Isso deve, sim, me fazer entender que a renovação se faz necessária justamente porque se tem resistências. Sem que essa renovação seja violenta, sem que essa renovação seja, né, uma imposição, mas ela vai sendo gradual, né? Gradual. Sim. Mas essa imagem que o senhor está usando do plantio, né, vai muito ao encontro. Essa imagem do plantar, né, padre? Como que é o processo de plantar? Demora. É a fase da colheita, é a fase do, né? Todo um processo que leva tempo. Uma pergunta aqui, padre, para a gente, da Isabel Cláudio. Ela pergunta assim de uma maneira bem breve: o senhor falou em catequese no ventre materno. Como assim? Essa é uma proposta, né? Presente já em muitas dioceses, em muitas paróquias. Por exemplo, aqui na paróquia mesmo de Santa Rita, a gente já vem fazendo algumas experiências nesse sentido. Hoje a gente já está, inclusive, numa segunda fase, que é a fase de acompanhar essas crianças. Na verdade, essas famílias, algumas dessas crianças hoje já estão com 2, 3 anos de idade. Quer dizer, nós nos aproximamos da família no momento justamente da experiência da gravidez, né? Fazemos com ela um processo de oração, né, de celebração da vida já presente no ventre materno, e a partir dali se desencadeia um processo de acompanhamento, né? Então é isso que muitas pessoas chamam de catequese no ventre materno, né? Isso é, usar, no bom sentido da palavra, a experiência, o lugar, né, que a família se encontra
celebração da vida, né, nascitura que está sendo gerada, para a gente começar a fazer um diálogo de acolhida, né? É uma maneira de pensar a pastoral batismal para além do esquema, por exemplo, lá dos 3 encontros, 4 encontros, uma semana, um domingo, seja o que for, mas de maneira estendida, porque eu já sei que mais à frente eu vou conversar com essa família sobre batismo. Então, eu adianto isso, eu antecipo o meu movimento catequético ao já ir acolhendo essa família nesse processo. Os encontros, rapidamente, Diego, podem ser dentro da comunidade, os encontros podem ser dentro da casa da família, levar a palavra de Deus para dentro da casa dessa família e fazer uma grande celebração da vida, uma grande catequese sobre o valor da vida. Isso é uma proposta muito boa, porque ela integra todas as outras pastorais, né? Dizendo que todas as pastorais têm a missão de catequizar. Né? Porque, por exemplo, né, vou te dar o exemplo aqui, Diego, da nossa paróquia aqui. Né? Nós temos hoje, né, algumas crianças que são acompanhadas nesse grupo que nós chamamos aqui pastoral da primeira infância, catequese da primeira infância, e os irmãos e irmãs desses estão na catequese com crianças. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a família, por exemplo, e aí eu vou descobrindo isso, né? Ao mesmo tempo que a família está se alegrando, e eu visitei, por exemplo, a família que está lá se alegrando porque traz uma vida no seu ventre, mas tem lá uma criança, por exemplo, um pouco maior, em situação de catequese, um adolescente, um idoso, avó, bisavó, que precisa, por exemplo, da unção dos enfermos. Então, você tem uma série de oportunidades que se abrem ali. Né? Uma coisa está articulada com a outra, como você disse. Mas é isso. Acho que essa integração, né? Isso é muito importante. E essa é uma proposta muito, muito válida. Muito válida. Vocês estão aplicando aí, né, na paróquia? Sim, sim. Inclusive, no ano passado, aqui nós tivemos, né, todos os anos nós temos um congresso de catequese arquidiocesano, e até a coordenação arquidiocesana me convidou para, num painel sobre várias experiências, para falar um pouquinho sobre essa experiência que a gente está aos pouquinhos aqui aplicando na matriz de Santa Rita nossa aqui. Eu focalizei nisso porque tem pessoas perguntando, mas como integrar a comunidade? E eu acho que essa proposta é bem interessante, porque você pega toda a comunidade e fala assim, olha só, gente, todo mundo tem que estar envolvido, né, na catequese. E isso é o que o diretório traz, né, padre? O diretório não é só para o catequista, ele é para toda a igreja, ele é para... você é da pastoral de batismo, leia o diretório. Você é da pastoral da sobriedade, é também para você, é para toda a igreja, para toda a comunidade, né, padre? Sim, sim. E, por exemplo, ele vai ter páginas interessantíssimas, números interessantíssimos sobre... Ele usa as preposições, né? A catequese na família, a catequese para a família. Sim. Né? Interessante isso. Então, a gente tem a oportunidade de fazer ambas as coisas, porque eu estou fazendo uma catequese na família, uma catequese para a família, né? Que podem ser interessantes, né? Envolver, portanto, a família como um grande protagonista da catequese, uma catequista nesse sentido é fundamental. É isso, padre. Tem outras perguntas aqui. Infelizmente, se a gente não respondeu a sua pergunta, a gente pede desculpas no momento, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente vai passar essas perguntas para o padre e depois a gente vai colocar a resposta para você, tá bom? Então, não responderam a minha pergunta, o que aconteceu? Então, isso que eu estou lhe avisando já nesse momento. A sua pergunta vai ser respondida, não na live, mas depois, tá? Aquelas pessoas que também quiserem, já estão entrando em contato com a gente, já para adquirir um novo diretório, ou um desses livros que a gente apresentou, também vai ser respondido ao longo desses dias, hoje, amanhã, a semana. Então, você vai ser respondido, tá bom? Eu quero adquirir o Perseverar na Fé, o livro 2. Entre em contato com a gente.
não tem como eu ir lá na livraria. A nossa livraria aqui do Rio está fazendo também a entrega. Vocês entram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, informam, olha, eu moro aqui em Campo Grande, eu moro aqui em Santa Cruz, Niterói, Baixada. Entre em contato com a gente. Agradecer a participação de muitas pessoas aqui, gente de fora do país que acompanhou, gente da Polônia que acompanhou, padre, a gente está chique mesmo. Gente de outros lugares do Brasil também que acompanhou. Isso foi muito interessante e mostra também um pouco do que o diretório diz, né? Da evangelização e da catequese também pelos meios das redes sociais, pelos meios de comunicação novos, né? E vai ser um novo âmbito, um novo lugar que a gente vai entrar, né? Eu lembro quando eu morava lá em São Paulo, só para concluir, eu via lá na Praça da Sé a imagem do José de Anchieta. E estava ele com os índios embaixo, né? Era um Brasil novo, era um território novo. Eu acho que os meios de comunicação social, a internet é esse novo ambiente também que a gente vai ter que entrar, vai ter que falar a linguagem, né, da internet, que é o que está no número 54 que o senhor falou, né, padre? Esse estilo dialógico, né? Então, esse meio agora das internets também é esse novo espaço. Então, lembrando, aqueles que quiserem adquirir, entrem em contato com o nosso WhatsApp, tá? A gente vai enviar, vai deixar para vocês aqui. Agradecer mais uma vez, padre, ao senhor pela sua disponibilidade, por apresentar essa primeira parte com muita maestria, tentando enxugar ao máximo, né, esse capítulo, essa parte que é bem densa, né? Agradecer ao senhor, muito obrigado, tá? Em nome da Paulos. Agradecer também todas as pessoas que nos acompanharam, a Pascom do Rio. E agora, só para a gente finalizar, vou fazer o sorteio. A gente vai sortear aqui 2 pessoas, tá? Que acompanharam e compartilharam a nossa live. A pessoa vai ganhar já uma agenda do ano que vem, um bloquinho de anotações já para a próxima live. E lembrando, vai ser no próximo dia 15, às 10 horas da manhã, com o padre Eufrásio Moraes, tá? Então, já vai compartilhando, já vai convidando outras pessoas para participar com a gente, tá bom? Então, vamos sortear aqui, padre. Tomara que o senhor... Semana passada, a irmã tirou 2 pessoas lá do Loreto. Tomara que o senhor não tire. Aí... Tem que pugnar esse sorteio, hein? Vou balançar direitinho. Balança bem aí. Olha, retira aí, padre. Pronto, me dá o número agora. Me dá o nome da pessoa aqui. Olha aqui. Então, a primeira sorteada é a Maria Lúcia Pena. Maria Luísa Pena. Luísa Pena. Tá bom, Maria? Parabéns. Entre em contato com a gente aí no WhatsApp e a gente já vai lhe mandar o seu brinde. Você não conhece ela não, né, padre? Não posso dizer que senão então. Para todo o sorteio aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, mais um aqui, padre, por favor. Vamos lá. Olha lá, retira aí. Vamos ver agora. Vamos ver aqui, ó. Fabiana S.R. Rodrigues. Olha aqui, Fabiana. Parabéns aí também, você que adquiriu. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? Então é isso. Fica o convite, fica o agradecimento por mais um dia, por mais uma live de formação. Adquiram o novo diretório ou um desses livros que a gente apresentou. Entre em contato, nosso WhatsApp está aí. E muito obrigado por esse mais um dia. Agradecemos a Deus. Obrigado, padre. Fica aí o convite para a próxima semana com o padre Eufrásio. Muito obrigado, gente, vocês que nos acompanharam. E até sábado que vem, dia 15 de agosto, às 10 horas da manhã, aqui na fanpage da Pascom Rio de Janeiro. Forte abraço. Tchau, tchau, padre. Tchau, tchau. A bênção de Deus a todos e todas. Boa semana da família a todos nós. Amém. Tchau, tchau. Olá, caríssimo internauta. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam, assim como você e eu, ficar juntos com Jesus.